vou começar falando um pouco para motivar até mesmo o estudo, vou começar falando um pouco da minha formação acadêmica. Então, eu sou formado aqui em catalão, em matemática industrial, eu fui da primeira turma do curso, eu ingressei em 2009, fui aluno do professor Marcelo Estopa, fui aluno da professora Hélida, logo no primeiro semestre, fiz cálculo 1 com ela. E na época que ainda era o UFG e aqui era um campus, ainda nem era regional de catalão, ainda era campus. Assim que eu terminei a matemática industrial, eu tive a oportunidade de ingressar no mestrado lá na Unicamp, no mestrado da matemática aplicada, no Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica. E foi no mestrado lá na aplicada, na matemática aplicada da Unicamp, que eu tive contato com essa área de escoamento de meios porosos. Os programas de matemática aplicada, assim como qualquer programa, eles são divididos em várias áreas. E uma das áreas lá da Unicamp, tinha a área que é a linha de pesquisa, era análise numérica. E eu tive contato com a análise numérica durante o curso da matemática industrial aqui em Catalão. Quando eu entrei, a matriz era um pouco diferente do que é hoje, e então a gente teve um pouco mais de contato com essa área na matemática industrial, e assim, mas a área de escoamento de fluidos em meios porosos era nova para mim. E assim que eu tive contato com o professor que veio a ser meu orientador, que eu passei a conhecer essa linha de pesquisa. Ele já trabalhava com escoamento de fluidos também há bastante tempo, desde o mestrado dele, e ele é do Rio de Janeiro, e essa área de escoamento de fluidos e meios porosos, a área de meios porosos lá, é um pouco mais conhecida, até mesmo por causa da Petrobras. Então, as linhas de pesquisa lá já têm, tradicionalmente, voltado para escoamentos em meios porosos. E aí, em 2015, eu terminei o mestrado e continuei no doutorado na mesma linha de pesquisa com o mesmo orientador, trabalhando ainda com meios porosos e a análise numérica do escoamento dos fluidos em meios porosos. Assim que eu terminei o doutorado, em 2018, eu já entrei aqui no INTEC como professor e continuo trabalhando, apesar de um pouco mais, diversificar um pouco mais as atividades, mas eu continuo trabalhando ainda com escoamento de fluidos meios porosos, e é isso que eu vou apresentar aqui para vocês de uma forma bem simples. Então, vamos começar falando o que é um meio poroso. A ideia de um meio poroso, para a gente, é bem intuitiva. A gente vai ter um corpo sólido, e ele vai ter furos, espaços entre eles, que são chamados de poros, e esses poros, esse material poroso, em geral, a gente estuda a gente é interessado nessa estrutura porosa por causa do escoamento de fluidos através desse meio. Então, quando a gente está falando de meios porosos, a gente não está estudando exatamente o meio, mas sim a capacidade desse meio de permitir que um fluido atravesse ele por meio dessas passagens porosas. Então, por isso que a gente estuda muito o escoamento do fluido no meio poroso. Então, por exemplo, quais seriam os exemplos de meios porosos? Rochas, solo,
Então, existem rochas porosas, que geralmente são rochas sedimentares, formadas pelo acúmulo de material. O solo é um material poroso, a gente vê que ele é uma coleção de grãos, e entre esses grãos existem espaços vazios que vão permitir, por exemplo, que a água escoa no solo. Então, a infiltração da água no solo é um processo de escoamento meio poroso. Materiais orgânicos, como ossos, madeira, cortiça, são materiais porosos, e às vezes é interessante a gente entender o escoamento de fluidos através disso. Concretos, cerâmicas, é interessante. Polímeros, que são materiais sintéticos, papel, que é um material também produzido. Então, aqui, vou mostrar um exemplo de uma foto que mostra uma rocha porosa. Então, nessa foto, a gente pode observar que entre o material sólido, que é o material rochoso, a gente vê furos. E esses furos vão permitir o escoamento de algum fluido. Aqui, no caso que a gente está vendo seco, existe um fluido dentro desses poros, que é o ar. E, por exemplo, se chover sobre essa rocha, provavelmente a água vai entrar por esses caminhos e vai ser transportada. A velocidade que a água é transportada, a profundidade que a água alcança, como que ela se espalha. Por exemplo, se chover se uma parte da rocha for irrigada, ela vai transportar essa água para outra região? Todos esses processos são interessantes. E também tem outra questão, que é os reservatórios os aquíferos, que na maioria das vezes são rochas porosas, preenchidas com água. Então, às vezes a gente tem uma ideia de aquífero, a gente pensa que é um grande vão no subsolo que está preenchido com água, o que na realidade não é verdade. Na maioria dos aquíferos é uma rocha que a princípio seria mais ou menos assim, sabe, uma rocha porosa, e a água está armazenada nos poros dessa rocha. Então, é interessante saber como que é o escoamento de água, para a gente também entender essa questão dos aquíferos. Outra questão são os reservatórios de petróleo, que também, na maioria das vezes, o petróleo não está num bolsão no subsolo. Também ele está armazenado dentro de poros, e saber como que é o comportamento de um fluido dentro de um meio poroso pode ajudar a gente a obter esse petróleo. Então, o nosso objetivo vai ser realmente isso: entender a maneira que o fluido se comporta quando ele está se movimentando dentro de um meio poroso. Esse movimento do fluido a gente chama de escoamento. Então, quando a gente está pensando nisso, a gente está pensando em algumas aplicações práticas para saber entender isso. Por que a gente quer entender esse escoamento? Então, a gente pode estar querendo entender um processo de filtração. Um processo de filtração, se você for pensar, é um processo de escoamento em meio poroso. O filtro, o material que faz a filtração de um fluido, ele é um meio poroso. Pensa numa vela de um filtro mesmo, de um filtro de casa, aquele filtro de barro, ou o filtro de um purificador de casa. Você tem um filtro cerâmico e a água passa por dentro desse filtro. As impurezas ficam sendo depositadas na superfície desse material. Então, a gente está estudando o processo de filtração, é um processo de escoamento em meio poroso. Também tem aplicações em ciências biológicas, da saúde.
uma aplicação muito importante é a absorção de medicamentos pelo organismo, porque os tecidos vivos também podem ser entendidos como meios porosos, alguns tecidos. A gente falou até a gente falou no slide lá de exemplo de meio poroso, a gente citou o osso como meio poroso, a gente citou madeira, no caso, se for uma planta, a gente vai ter uma situação de meio poroso, mas também outros tecidos, como o próprio músculo, o epitélio, eles também são considerados meios porosos. E, às vezes, o processo dessa absorção de medicamentos é um processo também em que o medicamento vai estar escoando através de algum fluido, junto a um fluido, dentro do meio poroso. O medicamento vai diluir e vai escoar junto com o fluido que diluiu ele. Outras aplicações são na parte de hidrologia, que eu já citei o estudo de aquíferos. Então, tanto a infiltração da água no solo, quanto o movimento da água, a extração da água nos próprios aquíferos são aplicações que a gente vai falar do estudo de meios porosos para isso. Na engenharia ambiental, por exemplo, acontece o derrame de um poluente no solo. Esse poluente pode ser transportado para os aquíferos através da água. Então, a gente vai ter o escoamento de um fluido em meio poroso nessa situação. E também isso pode ajudar a fazer a remediação de alguns eventos. Por exemplo, a gente tem alguns compostos que podem ser aplicados para poder fazer uma espécie de despoluição, tanto do solo, quanto do próprio aquífero, da água. Então, é importante também nessa área ambiental. E aqui, que nesse caso, vai ser o foco a gente vai entrar um pouco mais especificamente, que vai ser na área de engenharia de petróleo e geologia do petróleo, que é estudar a deposição do petróleo e também a extração. Então, aqui a parte da engenharia de petróleo. A parte de extração de petróleo, ela é muito importante economicamente. Então, vamos aqui falar que essa figura, ela vai representar exatamente uma situação padrão do que como que está o petróleo armazenado no subsolo. E a gente pode ver aqui, existe uma rocha do reservatório. Então, o reservatório, ele está, aqui aparecendo que é um bolsão. Na realidade, essa parte preta é a parte dessa rocha que está preenchida com o petróleo, com o óleo. E a gente quer, na maioria das vezes, extrair esse óleo, né? A gente não precisa nem falar das inúmeras aplicações que a gente faz do petróleo. Então, quanto combustível, como matéria-prima. Então, é importante a gente entender como que é o comportamento do escoamento do petróleo aqui para a extração disso. Mas por que então é importante? Porque o petróleo não basta puxar o óleo, que a gente precisa saber como que ele se comporta aqui embaixo, porque a gente só quer que ele saia. Então, vamos fazer uma discussão aqui. Antes, eu só queria lembrar, só queria fazer a observação que aqui, ó, geralmente existem essas rochas capeadoras que mantêm o petróleo preso aqui no subsolo. Então, o que aqui tem que fazer a perfuração dessas rochas e entrar em contato com a rocha de reservatório. Então, aqui, ó, essas rochas, elas impedem o escoamento. Então, voltando. Como que é a extração do petróleo? A fase da extração. Ela se dá, geralmente, em 3 fases. Aqui é uma simplificação, mas a gente vai falar dessas 3 vamos falar em 3 fases da extração de petróleo. A primeira, que é chamada de recuperação primária, que ela é feita por mecanismos naturais. O que é esses mecanismos naturais? Em geral,
pensa naqueles filmes que falam sobre a extração de petróleo lá nos Estados Unidos, lá na região do deserto, assim. A cena que a gente pensa era uma perfuração, aí chegava e perfurava o reservatório e o óleo explodia para cima, assim, jorrava naturalmente. Esse é o mecanismo, porque a pressão que está sobre o reservatório de petróleo é tão grande que faz parte do petróleo escoar naturalmente para cima. Então, o trabalho depois com essa extração seria o envasamento apenas do petróleo. Só que esse mecanismo natural da extração, ele vai recuperar só de 5 a 15% do petróleo que está lá embaixo. Claro que isso já é altamente lucrativo. É uma fase que você não tem quase nenhum custo para extrair o petróleo. Só que existe muito mais recurso armazenado naquele reservatório. E como que a gente vai fazer para extrair? Aí entra as outras fases. Por exemplo, a fase de recuperação secundária. Essa fase de recuperação secundária, o que é a intenção? A intenção, a ideia é você injetar outro fluido no reservatório para que esse outro fluido empurre o petróleo para fora. Então, você vai estar injetando, por exemplo, água, gás natural, gás lift, que é um tipo de gás, às vezes gás carbônico também. E esse outro fluido, se ele não se mistura com o petróleo, ele vai acabar empurrando, porque se você está injetando, o espaço é limitado, ele vai querer empurrar o outro fluido para fora. Então, a gente se aproveita disso para poder recuperar mais 30% ou 50% do petróleo. Mas, olha, por mais que a gente coloque que a gente pegue aqui uma previsão otimista, que a gente já recuperou 15%, e depois vai recuperar 50%, a gente vai ter recuperado só 65%. A gente ainda teria 45% do recurso todo armazenado lá embaixo. Então, seria uma terceira fase, que seria o que chama de recuperação avançada do petróleo, que até hoje em dia, as técnicas que a gente tem, elas recuperam também mais 15%. Então, a gente recupera, no máximo, os 80% do que foi armazenado, isso em média, né, gente? E essas outras técnicas, elas vão usar diversos mecanismos, como métodos térmicos, injeção de surfactante, injeção de dióxido de carbono, que eu tinha falado aqui, ó, de gás carbônico, só que ele está colocado aqui na recuperação terciária. O método térmico, por exemplo, em vez de injetar água, injeta o vapor de água quente. E aí, o que vai acontecer? O vapor de água vai transferir calor para o petróleo, vai esquentar, e aí é como óleo, né? É um óleo, né, gente? O que acontece quando ele esquenta? Ele vai se tornar menos viscoso e vai conseguir escoar melhor entre os poros. É só lembrar de uma, sei lá, uma manteiga de leite, que na temperatura ambiente ela estaria sólida, então ela não vai conseguir escoar, e se a gente conseguir esquentar ela vai conseguir, a gente vai tornar ela líquida, e aí vai estar o escoamento. E quanto mais quente, mais fluido vai estar, menos viscoso. Então a gente vai conseguir fazer esse escoamento melhor. Surfactante é o que a gente seria um tipo sabões, é tipo sabão. O surfactante ele tem essa ideia que é de melhorar a solubilidade do óleo. Mas um processo químico um pouco mais complicado de ser explicado aqui. E o dióxido de carbono também tem uma função química específica para a recuperação do petróleo. Nessas duas fases aqui, ó,
tanto a secundária quanto a terciária, é fundamental entender como que é o escoamento de um fluido meio poroso. Porque se a gente, o que acontece? A gente vai injetar um fluido por um buraco e vai extrair por exemplo, vai injetar água por um furo e vai extrair o petróleo por outro furo. A situação é, quem garante que a água vai empurrar todo o óleo? Quem garante que a água vai empurrar o óleo para a direção correta? Será que, ao invés de eu conseguir recuperar o óleo, eu não vou provocar uma fratura na rocha? E isso será que vai ser um processo bom? Qual que são os melhores pontos para eu fazer essa recuperação? Existem esses melhores pontos? Todas as perguntas vão estar relacionadas com o entendimento do entendimento desse movimento dos fluidos dentro da rocha porosa. E, além disso, existem várias outras questões, por exemplo, é importante a gente saber também em qual velocidade que a gente vai ter a recuperação do petróleo. Por mais que a gente saiba, vou conseguir recuperar, mas em qual velocidade? Vai ser rápida, vai ser devagar? Qual que é para dimensionar todos os equipamentos utilizados, é necessário entendimento desses fenômenos. E aí, a gente parte para a parte, só complementando aqui, falando da motivação, eu acho que essa parte é só para a gente fixar. Por que é importante, então, essa parte, saber extrair o petróleo? Por que não deixa lá? A gente tem uma economia mundial muito ainda baseada em energias fósseis, no petróleo. E, assim, o processo de extração, refino e distribuição do petróleo tem papel fundamental nos preços de energia e transporte no mundo todo. Então, a gente tem todo o nosso transporte urbano na maior parte, baseada no petróleo. O nosso transporte, por exemplo, no Brasil, é todo feito por rodovias, praticamente. Então, óleo diesel nesses caminhões rodando, assim, precisa muito de saber a extração de petróleo. Então, a gente não tem um processo eficiente de extração, a gente não vai ter esse recurso de um preço acessível para poder gerar toda a cadeia econômica. Fora que em certos países também é utilizado termoelétrica até para geração de energia elétrica. Então, por mais que seja carvão, a maior parte, também está envolvido a questão do petróleo. E fora que a gente também usa o petróleo para matéria-prima, em termos de produção mesmo, não só como combustível. E para a gente decidir as melhores estratégias para a extração do petróleo, é necessário saber reproduzir qual que é o comportamento dos fluidos ou do reservatório em si para diferentes estratégias. Será que, se eu estou querendo fazer uma extração terciária, qual que é o melhor processo? E como que eu vou dimensionar esse processo? Quanto de gás carbônico eu vou injetar para recuperar a taxa que eu preciso de petróleo? É necessário entender. E, nesse caso, reproduzir é o que a gente entende por simular. Então, a gente vai aqui tentar reproduzir fora do escoamento, a gente vai tentar reproduzir aqui muitas vezes computacionalmente, prever como que vai ser essa situação. E isso vai necessitar de eu modelar essa situação física. Então, o que é a modelagem? A modelagem para a gente vai ser traduzir os fenômenos, assim, grosso modo, vai ser traduzir os fenômenos físicos em equações. A gente vai entender dessa forma, essa tradução do fenômeno físico numa equação que vai
quantificar o fenômeno. A gente já tem essa ideia lá até na física básica, tudo que quando a gente vai estudar os movimentos, a gente está fazendo essa modelagem, a gente está traduzindo o fenômeno em equações. Aqui a gente... E no meio poroso, a situação ainda é um pouco complicada, porque a gente tem duas escalas. A gente tem uma escala que é macro e uma escala que é micro. A escala micro, eu vou começar por ela, é a escala onde você consegue diferenciar cada poro, cada espacinho da rocha. Você tem aqui, por exemplo, isso aqui tem uma representação de um poro, por exemplo. Você tem o sólido aqui, e esse espaço aqui dentro seria o espaço que estaria... não seria que teria o espaço disponível para os fluidos escoarem. E você pode estar aqui, ó, preenchido com mais que um fluido. E cada fluido a gente vai aqui identificar como uma fase. Aqui a gente tem uma fase que eu chamei ela de W. Esse W aqui é o que a gente chama de fase molhante. Aí esse W é no inglês. E essa fase aqui seria a fase não molhante. O que seria isso? Isso tem a ver com a afinidade física do fluido com o sólido, mas pensa na situação que você tem água e óleo no reservatório. Você está querendo injetar água para retirar o petróleo. Ou você está no solo, e aí você tem a água e o ar. E aí você está com o escoamento da água no solo. Então, aqui seria uma situação de ter dois fluidos, duas fases. Mas você pode ter, inclusive, mais fases. Você pode ter uma fase aquosa, uma fase não aquosa, uma fase gasosa. A situação. Então, aqui, ó, essa microescala, a gente consegue distinguir esses processos. Aí a gente vai ter diferentes variáveis e diferentes equações para traduzir esses fenômenos. A gente tem a interação dos fluidos com as paredes dos poros, a gente vai ter a interação de um fluido com o outro, a gente vai ter uma interação aqui do encontro do sólido com os fluidos. Então, são diferentes interações. Só que olhar isso daqui é impraticável no que a gente quer entender. Por quê? Eu vou citar aqui o exemplo do pré-sal. Se a gente pegar a rocha do pré-sal, eu não consegui imagens dela, mas eu já tive até contato com ela durante o doutorado. A rocha do pré-sal, ela parece um granito, assim. Você olhar para ele, você pensa até que é um pedaço de granito. Não é que seja, ela é um carbonato, mas ela lembra um granito. Os poros dela são extremamente pequenos, são na escala se eu não me engano, de micrômetros. O que faz o óleo ficar armazenado numa rocha tão lisa, assim, se a gente for pensar, tão fechada, é a enorme pressão que está, a profundidade que está o reservatório e a pressão que acontece disso. Então, imagine a gente estudar cada espacinho desse. Um reservatório de petróleo tem dimensões de quilômetros, às vezes centenas de quilômetros. Então, é impraticável a gente tentar entender por isso. Então, existe outra escala que a gente chama de macroescala, que ela vai olhar os fenômenos que acontecem na microescala, mas vai tentar descrever eles de uma forma que seja plausível de se falar. Então, a gente vai vão ser definidas várias outras grandezas aqui que são referentes da macroescala, que às vezes não fazem sentido aqui da microescala, mas que os fenômenos que acontecem aqui possam ser traduzidos para os fenômenos que acontecem aqui.
Ah, aí eu vou falar de algumas grandezas que não são exatamente as únicas importantes. Existem várias grandezas importantes na macroescala, que é onde a gente vai entender o escoamento de uma forma mais geral, mas que, às vezes, quando eu vou chegar um pouquinho para frente e falar de uma solução numérica na frente, acho que eu vou precisar fazer referência disso. Então, a primeira ideia é a porosidade. O que seria a porosidade? Ela seria a gente pegar a razão do volume poroso e do volume total. A gente pegar o volume poroso pelo volume total. O que é o volume poroso? É o volume disponível para os fluidos escoarem. Se a gente pensar que não tem fluido, seria o espaço vazio, o volume do espaço vazio. E aqui o volume total seria o quê? As próprias dimensões do corpo, calculado pelas dimensões do corpo. Então, a gente tem aqui no o volume total, a gente tem o volume poroso, que seria o espaço vazio, entre aspas, mais o volume do sólido. Se o volume do sólido, caso a gente desconte esse volume poroso. Então, essa é a nossa ideia do que é a porosidade. Relacionada também agora já com a questão do fluido, enquanto a porosidade vai considerar apenas o material, a saturação ela também vai ser uma razão entre volumes, só que ela vai considerar um fluido. Então, a gente está falando aqui de fase. Então, a saturação da fase J, por exemplo, a gente chama aqui de J, podia ser a fase aquosa, a fase oleosa, a fase gasosa. Ela vai ser o quê? O volume ocupado por esse fluido, por essa fase, dividido pelo volume poroso. Ou seja, do volume disponível para os fluidos, quanto que está ocupado por essa fase específica. Por exemplo, a gente está no reservatório de petróleo. Se a saturação seria quanto, em um dado local, quanto daquele volume estaria ocupado por óleo, por petróleo. Seria a saturação da fase óleo. Ou se fosse da fase água, quanto daquele volume que está disponível para o escoamento, que está disponível que está ocupado com a água. E essa aqui, a saturação, é uma grandeza, uma variável, que ela vai ser... a gente vai entender o escoamento a partir de observar o gráfico dela. Porque se a gente sabe que se a saturação aumenta em um certo ponto, significa que o fluido está entrando naquele espaço. Porque, por exemplo, se você não tinha... A saturação da água era 0. E aí, a partir de um certo momento, a saturação da água passou a ser 0,5, ou seja, 50%. Quer dizer que a água entrou naquele espaço e ocupou 50% dele. Então, a gente passa a entender o escoamento a partir da saturação. E também outra grandeza que vai ser importante para a gente é a chamada pressão capilar. E a pressão capilar, aqui eu estou escrevendo, eu esqueci de colocar um O, mas ela vai ser definida como a diferença de uma fase, a diferença entre duas fases. Eu vou voltar aqui na figura para explicar um pouco melhor. Então, aqui você tem um fluido, aqui você tem outro fluido que não se misturam. A pressão capilar vai ser a diferença da pressão que está exercida sobre esse fluido e a pressão exercida sobre esse daqui. A pressão capilar é o mecanismo, às vezes, mais importante dentro do escoamento. Porque ele que vai gerar o fenômeno de capilaridade. Só para a gente lembrar, para a gente pensar assim, o que seria capilaridade, pensa que você está com um guardanapo e você encosta a pontinha do guardanapo
na água. Você não encosta o guardanapo inteiro, só a pontinha dele. O que vai acontecer? Você vai ver que o guardanapo vai começar a absorver a água. Esse fenômeno, se você for pensar, ele é um pouco estranho, porque é como se a água estivesse subindo pelo guardanapo, né? A, essa, então, existe aí algum fenômeno que faz que a água ela passe a, a fazer esse movimento de se infiltrar pelo guardanapo. O guardanapo ele é um papel bastante poroso, e esse fenômeno ele tem tudo a ver com a capilaridade, e que aqui a gente vai traduzir parte dessas forças que estão relacionadas à capilaridade com a pressão capilar. Então, ela vai ser muito importante nesse caso. Em específico, o meu trabalho de mestrado e doutorado foi focado numa diferença, uma modelagem diferente para essa pressão capilar. Porque na macroescala, o que acontece é que eles encontram, através de experimentos, uma relação entre a saturação, que está escrito aqui errado também. Olha, gente, não façam as coisas correndo. A saturação e a pressão capilar. No meu trabalho foi contrapor essa relação clássica, que era chamado de uma relação estática, com um outro relacionamento entre as duas variáveis, que era chamado de dinâmica, uma relação dinâmica entre as duas. Mas isso não é importante, só um detalhe assim do meu próprio trabalho para isso. Continuando só para contar isso anedoticamente, o que acontece é que não existiam métodos numéricos especializados para essa nova relação entre essas duas variáveis. Então, isso dificultava muito até mesmo saber se compensava utilizar uma modelagem estática ou uma modelagem dinâmica. Não se sabia a que ponto que era importante ou não. Existem trabalhos que tratam isso teoricamente, só que na parte numérica ainda não tinha tantos trabalhos que trabalhavam, que estudavam isso. E aí, esse foi o projeto que o meu orientador estava interessado em trabalhar na época que eu comecei a fazer um mestrado com ele, e foi esse trabalho que a gente desenvolveu. Então, continuando sobre a modelagem, o que vai acontecer? A gente tem, lá na macroescala, as grandezas que vão sendo interessadas, e o fenômeno a gente vai traduzir em equações. E aqui a gente tem um conjunto que eu vou passar de 3 equações que vão surgir durante essa modelagem, que já vou listar ela aqui. A primeira é a equação da continuidade, que ela vai descrever a conservação da massa. O que quer dizer isso? A grosso modo, se você não tem como produzir massa, você vai o tanto que entra no final vai ser o tanto que sai, assim. A grosso modo, isso é uma maneira bem simples de falar. Você vai ter, por exemplo, água entrando num espaço e água saindo desse espaço. A variação da massa da água dentro desse espaço vai ser exatamente a diferença, quanto que está entrando menos quanto que está saindo. Claro que isso vai relacionar um pouco mais de matemática e de física para a gente entender isso. Mas é isso, a conservação da massa é uma das equações que vão
vão estar relacionadas para a gente. A outra é uma relação também que a gente chama de fenomenológica, que uma relação que vai ser construída a partir da observação de um fenômeno para descrever ele. E essa aqui, essa chamada lei de Darcy, ela vai relacionar a pressão com a velocidade do escoamento. Na realidade, vai ser a diferença de pressão, um gradiente de pressão. Essa é uma equação muito clássica e muito conhecida na parte de meios porosos. Eu não vou colocar aqui a cara das equações, porque eu penso que não vai ser proveitoso olhar para a equação em si nesse momento. É só para a gente entender por que cai, aonde a gente cai e por que a gente precisa das ferramentas que a gente precisa. E outras relações chamadas relações constitutivas, que são medidas experimentais. Essas relações constitutivas por exemplo, eu falei lá da pressão capilar. A pressão capilar ela vai ser relacionada com a saturação. A princípio, não existiria assim, uma obrigatoriedade para isso, mas através de experimentos de laboratório, verifica que existe essa relação e ela é modelada. E, assim, muitas dessas relações, elas não são descritas exatamente por leis físicas. Elas são necessárias fazer o experimento e entender como que é isso. Sabe-se que, por exemplo, a pressão capilar está relacionada com a saturação, além de outras grandezas que podem estar envolvidas. Mas não se sabe a cara dessa relação. Não se sabe o formato disso. Essas equações aqui, elas são equações diferenciais parciais. Então, no final das contas, a gente vai estar descrevendo o fenômeno do escoamento com equações diferenciais parciais. Para quem está ainda muito novato nos cursos de exatas, esse nome pode soar um pouco estranho, mas a gente acaba estudando um pouco disso na disciplina de cálculo 3, aqui na UFCAT. A disciplina de cálculo 3 ela é basicamente voltada para equações diferenciais. E essas equações diferenciais elas vão se dividir em duas partes. As ordinárias, que a gente vai estudar um pouco mais profundidade, e as parciais, que a gente vai dar só uma pincelada, porque ela é um tópico um pouco mais avançado. Eu vou, para a gente entender melhor o que são essas equações, eu vou explicar o que seria uma equação diferencial. Então, uma equação diferencial são equações diferenciais, são equações que vão envolver uma função desconhecida e suas derivadas. A função desconhecida é o que a gente quer encontrar. A gente não sabe, por exemplo, a função que vai descrever a saturação do fluido. A gente não sabe a função que vai descrever a pressão do fluido. Mas a gente sabe a relação entre essas funções e as derivadas delas. E aí, a partir dessa equação, a gente vai querer encontrar a função, porque é a função que descreve o fenômeno. A equação descreve o fenômeno, mas ela vai ser, vou falar assim, a gente não consegue tirar nada só olhando dela. A gente precisa de mais coisas. E quando a gente tem a função, a gente consegue ver o comportamento com mais clareza. Às vezes, né, gente? Então, esse vai ser o objetivo, encontrar a função. É uma mudança de paradigma do que a gente está acostumado a fazer no nosso... até o momento, assim, até antes do ensino superior, a gente tem entendimento de equações que envolvem variáveis, e essas variáveis são números.
Então, a gente vai encontrar um valor específico para x. O x vai valer 3, o x vai valer raiz de 5. O x não vai ter como a gente calcular, não vai ter solução, mas, a princípio, ele era um número real, ou, às vezes, no máximo, a gente vai ter que encontrar várias dessas variáveis, um x, um y, um z, mas, quando for o sistema de equações. Só que aqui a gente vai ter a mesma ideia, só que a gente não vai estar querendo encontrar um valor numérico, a gente vai estar querendo encontrar uma função. Eu vou dar exemplo disso. É importante falar que essa parte de equações diferenciais, ela é extremamente aplicada, tem muitas aplicações. Em diversos problemas físicos, químicos, biológicos, são modelados por equações diferenciais. Tanto transferência de calor, transferência de massa, reações químicas, crescimento de população, aqui no caso de biologia. Eu já vi aplicações de equações diferenciais até para estudar a evolução do padrão de cores das asas de borboleta, que ela vai descrever esse processo evolutivo também. Então, é uma área com muita aplicação, com muita importância dentro da matemática e das outras áreas também. Durante, eu acho que na disciplina de física, vocês vão até se deparar com algumas equações diferenciais. Às vezes, a gente estuda esses fenômenos e, às vezes, para simplificar, a gente deixa essa parte de entender como uma equação diferencial um pouco de lado, até mesmo porque, às vezes, a gente não tem construído esse conhecimento. Por exemplo, a gente vai estudar equação diferencial só lá no cálculo 3. Então, não faria sentido você estar numa disciplina ainda que não tem esse pré-requisito e que não necessita desse requisito e falar de equações diferenciais. Fica um pouco anacrônico essa situação. Mas os fenômenos físicos que a gente estuda, praticamente todos são descritos por equações diferenciais. E aqui eu vou considerar um exemplo para a gente entender. Eu vou começar com os exemplos que a gente vai dar aqui são equações diferenciais ordinárias. A diferença entre equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais é uma questão que é a diferença do nosso cálculo 1 com o nosso cálculo 2, assim, grosso modo. A equação ordinária, a função que a gente quer encontrar é função de uma variável. As equações parciais, as equações diferenciais parciais, as funções que a gente vai encontrar são funções de mais de uma variável, que são, a gente vai estudar cálculo diferencial integral para funções de duas ou mais variáveis lá no cálculo 2. O cálculo 1 fica voltado para equações diferenciais para funções de uma variável. E essa vai ser basicamente o que a gente vai entender. Então, quem ainda não estudou esses conceitos de derivada parcial, ainda não precisa ficar afobado, que a gente fiquem tranquilos, vocês vão estudar. A situação ainda vai mudar um pouco. Mas a gente vai entender o que seria a equação com ordinária, com uma variável só, para a gente ter uma ideia, pelo menos, do que seria. E para isso, eu preparei o exemplo mais simples. Que aqui eu vou fazer o processo contrário. Eu tenho a função e vou querer ver uma equação que ela satisfaz. Aqui vai ser o caso simples, olha. Olha a função exponencial de x. Qual que é a derivada dela? A derivada da exponencial de x em relação a x, é a própria exponencial de x. Então, aqui a gente escreve x e y igual a e elevado a x, a gente tem que a y' é e elevado a x. Ou seja, gente, a y' ela é igual a y. É a mesma função. Então, a gente tem isso aqui, ó. A y', que aqui eu vou denotar aqui com essa outra notação, que é dy dx. Então, eu só mudei aqui. Mas é a mesma coisa. Então, a y' ela é igual a y. Isso aqui é uma equação diferencial, gente. Olha, é uma equação que está envolvendo a derivada da y
com a própria y. Aqui, ó, de cara, eu já sei que y não é uma variável numérica, não é um número, porque a gente não deriva número, né? A gente não tem operação sobre um número. Se a gente vai derivar o y tem que ser uma função. Se a gente está derivando em x, essa y tem que ser uma função de x. Se ela não for uma função de x, a derivada vai ser zero, né? Então, nem precisaria da gente estar resolvendo isso. Mas, olha, então, quando a gente está estudando equações diferenciais, a gente não tem essa parte aqui ainda. A gente tem a equação e a gente quer encontrar o y que satisfaz isso. Então, ó, y igual a e de x vai satisfazer essa equação, porque se eu derivar isso aqui em relação a x, vai dar e de x, e aqui vai dar igual a e de x. Satisfez a equação. Isso a gente chama de solução. Lá no cálculo 3, a gente vai dedicar, na disciplina de cálculo 3 aqui no UFCAT, a gente dedica praticamente quase toda a disciplina para estudar formas de resolver algumas equações diferenciais. Tanto ordinárias, algumas ordinárias e algumas parciais também. Outro exemplo aqui, agora aqui um exemplo também clássico que a gente até estuda na disciplina de cálculo 3 também, que é a lei de resfriamento de Newton. A lei de resfriamento de Newton, ela vai estudar a variação da temperatura ao longo do tempo de um corpo que tem a temperatura diferente do meio que ele está. A maneira mais, eu acho que o exemplo mais palpável para a gente imaginar agora é uma xícara de café. Você tem uma xícara de café quente, acabou de sair do bule, um cafezinho, e o café geralmente está mais quente que o ambiente, né? Só aqueles dias que fez 40 graus aqui, que eu não tenho certeza se estava mais quente, não. Eu achava que até às vezes, enquanto o café estava até mais frio. Mas, em geral, o café vai estar mais quente que o ambiente. E o que vai acontecer com o café se você não tomar ele? Ele vai esfriar, ele vai variar a sua temperatura. O mesmo acontece, por exemplo, se eu pego um copo de Coca-Cola gelada no congelador. Gente, não tome refrigerante, faz mal. Se a gente pega o copo de Coca-Cola, a gente pega a Coca-Cola gelada e coloca num copo e deixa de fora da geladeira e não toma, o que vai acontecer? Se o ambiente estiver mais quente que o copo de Coca-Cola, que geralmente é o que acontece, a Coca-Cola vai esquentar. E aí a gente vai tomar um refrigerante quente depois, no final. Esse é o processo que está descrito aqui, é um dos processos escritos pela lei desse resfriamento de Newton. Ela simplifica várias questões, mas é uma equação que vai tratar desse fenômeno de troca de calor. Esse aqui é a temperatura do ambiente, essa aqui é a temperatura do corpo. Então, o que a equação está dizendo é que a taxa de perda de calor, olha, taxa, vocês vão lembrar lá da interpretação de derivada como taxa de variação. Então, a derivada aqui de T a derivada da temperatura, que é o T grande, em relação ao tempo, é a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo. Ela vai ser proporcional. Então, aqui, essa constante aqui é uma constante de proporcionalidade. A diferença de temperatura entre o corpo e a vizinhança, e aqui tem isso, enquanto estiver submetido ao efeito de uma brisa. Mas, assim, o importante é te entender que a temperatura aqui, essa diferença aqui de temperatura entre o ambiente e o corpo, ela vai ser proporcional à taxa de variação. Ou seja, quanto maior a diferença, maior a variação. Se a gente pega um café muito quente, a temperatura dele vai baixar mais rápido enquanto ele estiver muito mais quente que o ambiente. Observa que aqui, ó, essa diferença está assim, temperatura do ambiente mais temperatura do corpo. Então, se o corpo
tiver mais quente que o ambiente, isso aqui é positivo. É positivo não, é negativo. Se é negativo, então essa derivada aqui é negativa. Ou seja, a temperatura do corpo vai diminuir, porque quando a derivada é negativa, a função é decrescente. Então, olha a riqueza do que uma equação diz para a gente sobre um fenômeno. Aqui só um adendo. Então, aqui vai ser aqui uma solução para um corpo usando a lei de resfriamento de Newton, de um corpo que estava inicialmente com 80 graus Celsius, e aí num ambiente que está a 0 graus. Ele vai ter esse comportamento aqui, que é uma exponencial negativa, gente, se a gente for olhar. Agora, sim, já está avançada a hora, eu acho que eu expliquei com muito detalhe. Agora eu vou entrar, falar um pouco o que seria a solução analítica e uma solução numérica. Por quê? A gente vai ter equações diferenciais. A gente falou aqui da equação, aquela y' igual a y, a gente falou da lei de resfriamento de Newton, essas são equações simples. E mesmo em algum caso que as equações pareçam simples, a gente não consegue obter solução analítica para ela. Para a gente, solução analítica vão ser soluções que a gente vai conhecer a fórmula. A gente conhece lá na solução da y' igual a y, a gente conhecia que uma solução era exponencial de x, a gente conhecia a fórmula dela. Só que isso é muito difícil de acontecer em problema prático, a gente conhecer uma solução analítica. Então, o que vai ser necessário? Usar técnicas para aproximar a solução dessas equações. E algumas dessas técnicas para essa aproximação são técnicas numéricas. A gente vai utilizar de técnicas numéricas. São técnicas que vão construir aproximações e a gente vai conhecer os valores numéricos dessa solução em alguns pontos. Valores aproximados. O que acontece com isso? As técnicas numéricas, elas vão funcionar para a gente de uma forma assim. Se eu não sei resolver, eu vou transformar num problema que vai obter uma solução que não é a verdadeira, mas vai ser uma solução que vai estar tão próxima que, para mim, tanto faz se ela não é a exata, o erro ali vai ser pequeno o suficiente para eu poder usar essa informação de uma forma que eu consiga resolver. E a maioria das vezes é traduzir as equações diferenciais com sistema de equações algébricas. O que são equações algébricas? São equações que vão envolver variáveis numéricas. Como a gente falou lá, o x, o y e o z vão ser números. E isso, para a gente, vai ser um grande negócio que, por mais que a gente cometa um erro na aproximação, a gente sabe resolver essas equações. A gente não é igual às outras anteriores do modelo original, que a gente não sabe resolver. Às vezes a gente não sabe nem resolver essas, né, gente? A gente às vezes precisa até estudar um pouquinho para resolver. Dá um trabalho, mas existem técnicas, inclusive técnicas para aproximar soluções, às vezes quando a gente não consegue resolver muito bem. Mas é um bom negócio fazer essa tradução aqui. No entanto, gente, o que acontece? Esse sistema de equações algébricas geralmente são muito grandes. E aí a gente vai precisar de usar o computador para resolver eles. A gente vai precisar programar essa solução. Então vai ter associado também uma parte de programação que vai ser traduzir o método numérico para um programa de computador e poder para calcular isso. Então a gente vai sempre ter essa situação. As equações diferenciais muitas vezes não têm solução, a gente vai precisar usar método numérico, que vai transformar em um sistema de equação algébrica, que em geral é muito grande, e aí a gente vai precisar usar o computador.
Para falar o que é uma aproximação de uma função, eu vou pegar aqui um caso simples. Observa essa função aqui. Esse é o gráfico de uma função. Esse aqui seria o gráfico da função exata. Olha, às vezes, o que eu não consigo obter o gráfico da função, mas eu consigo obter uma aproximação em alguns pontos, como, por exemplo, isso aqui. Eu consigo saber o valor. Esses pontinhos aqui são aproximações do valor real. Observa que existe um erro, que é essa diferença entre a altura do ponto e a altura da curva, mas assim, se a gente olhar os pontos, parece que está mais ou menos seguindo a função. Se a gente consegue, geralmente o método numérico funciona assim, se a gente aumenta o número de pontos, com 8 pontos que tem aqui, eu não consigo uma aproximação muito boa. Então, eu vou usar 16 pontos. Então, olha, a diferença aqui, ó, reduz bastante. Então, nesses pontos aqui, eu conheço uma aproximação. E elas estão seguindo mais ou menos o comportamento da função. Com 16 pontos, ainda para mim, está muito longe. Então, eu vou usar 32 pontos. E assim por diante. Até que o erro que a gente comete e a diferença entre a aproximação e o valor exato da função, ele não seja significativo para a gente, seja desprezível, a gente consiga utilizar essa informação. Talvez algumas áreas possam permitir um erro muito grande, um erro muito pequeno, mas essa vai ser a nossa ideia. Existem diferentes métodos para a gente construir essas aproximações numéricas. E, no caso do escoamento de meios porosos, assim como várias outras, os principais são o método de diferenças finitas, o método de elementos finitos e o método de volumes finitos. Cada um desses métodos tem uma filosofia, uma ideia central para definir ele. E eles vão ser aplicados sobre diferentes problemas. Esses são os métodos mais usados, mas existem diversos outros ainda. Tem métodos de elementos de contorno, tem métodos de funções de base radial. Então, vocês vão também encontrar diferentes métodos e vocês vão encontrar também associação entre métodos. O meu trabalho foi associar um tipo, que existem diferentes métodos de elementos finitos, com volumes finitos e também fiz algumas aplicações de diferenças finitas. Então, dos métodos principais, eu utilizei todos. Então, são métodos muito utilizados. Aqui, existem disciplinas de métodos sobre alguns desses métodos. A que eu acho que aqui no curso a gente não vê muito método de volumes finitos, mas é também bastante aplicado. Eu não vou entrar em detalhes como que constrói cada uma deles, eu só vou ter uma ideia aqui no método de diferenças finitas, que é considerado mais simples para a gente. Então, por exemplo, vamos pegar aquele exemplo da equação y' igual a y, que é o exemplo mais simples. E eu suponho que eu não soubesse qual que é a solução. Eu só sei que ela é uma função de x, né? Da variável. Como que eu posso pensar o método mais simples de diferenças finitas? Eu vou pegar um caso mais simples só para a gente utilizar o que a gente precisa. Olha, eu não sei quanto que vale a função, mas eu sei isso aqui, ó, que a derivada da função, num certo ponto, era definida por esse limite. A diferença entre x0 mais h menos f de x0 sobre h, com h tendendo para zero. Olha, se eu tiver o h bem pequeno, o h que esse pequeno pode depender da aplicação que a gente tem, ou o tamanho do erro que a gente quer cometer, a gente pode aproximar o valor da derivada por essa fração aqui, ó. Só, em vez de eu fazer o limite, eu estou pegando um valor pequeno de h. Então, aqui eu tenho uma aproximação. Então, essa vai ser a ideia do método de elementos finitos, de diferenças finitas. Aqui eu estou trocando a derivada da função por uma diferença da função. Olha, aqui eu tenho a derivada e aqui em cima eu tenho uma diferença. Olha, se eu fizer isso aqui, ó, chamar aqui como y igual a função de x, então
eu chamar de y0 a f de x0 e chamar de y1 a f desse outro ponto, x0 mais h, que vai ser um novo ponto, eu posso colocar, então aqui vai ser y1 e aqui vai ser y0. Então, essa derivada aqui, ela vai ser aproximadamente y1 menos y0 sobre h. E isso é aqui, ó, pela equação, é aproximadamente o valor de y0. Tá vendo? Y', que é a derivada que eu aproximei por isso, vai ser igual a y0. Então, usei uma aproximação da derivada, então vai ser aproximadamente isso. O método de diferenças finitas vai ser, em vez de resolver essa equação, resolver equações desse tipo aqui, ó. Trocar isso aqui por sinal de igual, e aqui esse y1 e y0, em vez de ser o valor exato, vão passar a ser aproximações. Então, o que eu estou fazendo? Olha, isso aqui é um número agora, tá vendo? Seria a aproximação da f num ponto. É um número. Isso aqui é um número também. Só que eu vou ter que calcular em diferentes pontos. Então, essa é a ideia básica. Eu traduzi, de alguma forma, aqui foi por diferenças finitas, a equação diferencial como uma equação que envolve uma equação algébrica, equações que envolvem variáveis numéricas. Tá certo? Claro que aqui foi um exemplo bem simples, só para a gente entender como que funcionaria. Agora eu vou apresentar, para a gente já caminhar para o final, eu acho que mais uns 5 minutinhos a gente termina, uma solução para um caso de escoamento de fluidos. E a gente, como a gente não estudou muito bem, eu vou explicar em cima da solução algumas questões. Então, a gente vai ver a solução para uma saturação. A saturação, nesse caso, a gente vai estar trabalhando ela assim, ó. A saturação vai estar representada sobre um ponto, então a gente vai estudar a proporção de água, a proporção do fluido aqui, que no caso eu vou fazer a saturação da água, num ponto x e y, num dado tempo t. Então, x e y, ele mede a posição no reservatório, no meio poroso. E o t é o tempo que se passa. Então, com o avanço do tempo, a proporção entre os fluidos pode mudar. Então, a saturação pode mudar nesse tempo. Então, a função aqui é uma função de 3 variáveis. Ela vai depender da posição, que é dada por x e y, e do tempo. Aqui, no caso, eu estou pegando um exemplo que o x e o y está dentro desses intervalos. Isso vai ser um quadrado. Aqui um pouco deslocado para a esquerda, aqui um pouco negativo, mas é um quadrado de tamanho 20, olha. Aqui de menos 5 a 15 tem largura 20, aqui de 0 a 20 tem largura 20. Então, tanto no x quanto no y vai ter largura 20. E t maior que 0 é que eu estou estudando o escoamento a partir do t igual a 0. Uma informação importante, às vezes, para a gente entender o escoamento é saber como que era a cara dessa função no início do tempo, que é chamada de condição inicial. Aqui era assim. Quando o t valia 0, ou seja, no momento que eu comecei a estudar o escoamento, como que estava o meio? A saturação da água valia 0,85 para x menor que 0. Tá vendo que aqui o x vai de menos 5 a 15. Então, tem um pedaço que é menor que o x é menor que 0. E 0,1 para x maior que 0. Ou seja, tinha uma região que estava com 85% do espaço ocupado por água, e aqui outra região com 10% do espaço ocupado por água. Tinha uma diferença entre as regiões. Além disso, eu permitia que entrava-se, que eu comecei a fazer a injeção de água pela esquerda da fronteira. Quando eu mostrar a figura, eu vou explicar isso exatamente. Então, como que era? Como que é a situação? Eu tenho um quadrado, que representa meu meio poroso. Aqui ele vai ser bidimensional, vai ter 2 dimensões.
eu tenho uma região que tinha mais água e outra que tinha menos água, e eu começo a injetar água pela esquerda, que era onde estava próximo da região que tinha mais água. E aqui eu vou mostrar a figura. Aqui é uma solução aproximada. Aqui está vendo que o x varia de menos 5 a 15, o y de 0 a 20. Quando eu falo que estou injetando água pela esquerda, eu estou injetando água por aqui, ó, por essa parede. Então aqui eu deixo entrar a água, aqui eu deixo sair fluido. Então aqui não me interessa se vai entrar, se vai sair, mas eu vou deixar livre. A de cima e a de baixo, eu vou considerar que não entra nem sai nada. Aquela situação que a gente falei lá das rochas que ela vedavam. Então aqui é uma situação onde não permite escoamento. Então o que vai acontecer? Se eu estou injetando por aqui, a água vai empurrar as coisas e vai sair por aqui. Esse gráfico, ele é chamado de mapa de cor, ou em inglês color map. O que simboliza o valor da função aqui é a cor. Observa que aqui vai do azul para o vermelho. O azul é quanto é 0 e o vermelho é quanto a 1. Então, vai variando aqui, de acordo com essa escala, o valor da saturação. Então, essa aqui ó, representa a saturação. Ou seja, se a gente olhar aqui, ó, nessa região aqui que está esse laranjado forte, está mais ou menos aqui, 8,5 igual estava, né? Então, essa região aqui aproximadamente é 8,5. Essa região azul mais clara aqui, está mais ou menos aqui, ó, nesse tom, é 0,1 o valor. Então, a gente interpreta esse gráfico dessa forma. É uma forma de plotar um gráfico de uma função de duas variáveis através do color map. Outra coisa importante. E o t? O t é o tempo. Então, a gente ia ver isso, para a gente precisar ver exatamente o que está acontecendo, eu precisaria ver isso em movimento. Eu vou mostrar um vídeo depois de uma solução em movimento. Aqui, eu fiz um gráfico para o t, um t fixo, depois de t igual a 0. Então, no início, olha, a situação era laranjado aqui e azul nessa região. Depois de um certo tempo, onde eu parei aqui para tirar essa foto, o fluido andou, né? A água inundou mais a situação. Quando a saturação aumenta, daqui para aqui, olha, se aqui era azul, ó, então ela aumentou para esses valores. Essa parte aqui aumentou de 0,1 para um valor próximo de 0,4, essa parte aqui amarela para um valor próximo de 0,6, e essa laranjada aqui para um valor próximo de 8,5. Então, aqui aumentou a saturação, quer dizer, a água, ela saiu dessa região aqui, onde eu estou injetando, e já tinha mais, e foi e invadiu essa nova região, ela ocupou esse espaço. Se aqui era uma situação onde tinha água e óleo, então quer dizer que a água empurrou o óleo para cá. Se era água e gás, quer dizer que a água empurrou o gás para cá. Então, provavelmente aqui, ó, se eu fizesse o estudo, eu ia ver a saída de outro fluido. Outra coisa que é importante aqui eu falei que é 64 por 64. Aqui é o que a gente chama de malha. É quantos pontos que eu usei nessa direção e quantos pontos que eu usei nessa direção. Então, você lembra que a gente, lá naquele gráfico dos pontinhos, lá naquela curva. Aqui seria quantos pontinhos que eu teria em cada direção. Aqui eu teria 64 por 64 pontos. Se vocês fizerem na calculadora, 64 vezes 64, tá quanto? Vou fazer aqui. 4.096. Então, para construir essa solução, foi gasto 4.096 pontos. Cada ponto aqui, ó, tem um certo número de variáveis relacionadas. Se fosse só uma variável, se fosse, por exemplo, só a saturação, apesar que esse problema aqui ele demanda mais por ponto, iam ser 4.096 variáveis. Para cada variável, tipo, se a gente pensa num sistema linear com 4.096 variáveis, é um sistema bem grandinho, né? Então,
Isso mostra a necessidade do uso de ferramentas computacionais. E, às vezes, essas ferramentas elas já são implementadas em softwares, tem softwares que já fazem, já tem implementada, mas alguns problemas novos, como era o caso desse aqui que eu estava estudando, não tem ferramenta pronta, então é necessário a gente também saber programar esses métodos numéricos. Uma observação também é que, se vocês olharem aqui, parece que foi uma imagem ampliada, né? Parece que a gente está vendo os pixels, assim. Isso é porque a gente está com poucos pontos aqui. Então, essa regiãozinha aqui seria, cada quadradinho desse seria mais ou menos a região que cada ponto representa. Então, os pontos estão representando regiões até grandes aqui, que a gente está conseguindo ver a diferença aqui. Quem jogou videogame está mais ou menos um gráfico de PlayStation 1, sabe? Então, isso também traduz erros na aproximação. Essa falta de resolução aqui também vão estar relacionados com nossos erros de aproximação. Claro que a resolução de uma imagem e o erro de aproximação são coisas completamente diferentes. Mas, nesse caso, a gente vai poder relacionar isso também. Vamos olhar aqui o caso de a gente aumentar o número de pontos. Então, eu vou dobrar aqui para 128 e aqui para 128. Observe aqui, olha, a gente vê que os quadradinhos são menores. A gente tem uma aproximação melhor para essa situação. E aqui com 256 e 256, a gente vê assim, ó, quase que a gente não vê diferença, a gente não vê mais aquela situação. E aqui com 512 por 512, o gráfico é praticamente igual com 256 e 256 pontos. Essa situação é o que a gente chama de refinamento. A gente está aumentando o número de pontos que a gente está usando para aproximar a solução para ter soluções melhores. E essa situação aqui, em que a solução ela caminha por uma solução final, olha, aqui com 256 e 512, olha, a solução é praticamente igual, ela não muda. A gente está chegando no que a gente chama de convergência numérica. A gente está chegando em algum lugar. Isso é uma propriedade boa, que indica que a nossa aproximação pode estar realmente aproximando, porque a gente pode construir coisas que não aproximam. E quando converge, assim, elas vão para algum lugar, é um bom indicativo. Agora aqui, eu vou mostrar esse gráfico, só que na forma 3D, onde eu vou colocar aqui, ó, nesse eixo, onde seria o eixo Z, o valor da saturação. As cores aqui eu deixei também com o mapa de cor para ficar referenciado com a figura anterior. Então, aqui a gente tem aquelas duas possibilidades de representar ali, por cima, usando o mapa de cor, ou esse daqui. Samuel, se você continuar com esse problema, se alguém mais tiver com problema de não ouvir, se bem que se eu estiver falando aqui, ninguém vai escutar, né? Mas, Érida, você está ouvindo hoje? Ah, tá normal. Ah, tá certo. Então, aqui, só para finalizar, gente, eu vou mostrar agora um vídeo de uma solução em movimento. Não é exatamente a mesma, mas é um problema semelhante. Vou iniciar de novo a apresentação. Uma janela. Então, gente, aqui... Já está todo mundo vendo a tela? Sim. Aqui eu tenho uma situação bem semelhante à anterior. Então, aqui eu tinha uma região com a saturação igual a 8,85 e outra região com a saturação igual a 0,1. Aqui, nesse caso, vai ter uma dificuldade de ver a altura em relação aqui, porque está um pouco distante. Mas é importante a gente ver
o comportamento ao longo do tempo. Lá eu tinha tirado só uma foto. Aqui eu vou fazer eu vou mostrar o vídeo dela andando. Aqui é outra solução, que ao contrário da anterior, ela dá essa subidinha. E antes a gente tinha também uma rugosidade aqui na frente. Essa diferença tipo, que são problemas diferentes. Eu não consegui o vídeo da solução anterior, mas eu resolvi mostrar aqui. Então aqui, ó, com o vídeo, a gente tem uma ideia de como que é. A água está entrando, então olha aqui, a gente vê o valor dela aumentando, como se fosse uma onda. Inclusive as soluções são chamadas de ondas. Agora eu vou mostrar um outro vídeo que é curioso também. Deixa eu ver se ele abre no mesmo. Olha esse vídeo. Esse vídeo é um caso que o método numérico não convergiu. Esse caso aqui foi um erro que foi provocado por um erro de programação. O método estava correto, só que eu, na hora de programar, traduzi errado as equações do papel para o computador e aconteceu esse erro. No entanto, acontece também de erros erros parecidos de métodos que começam bem, qual começou esse, e aí, a partir de um certo momento, eles divergem, eles não vão para lugar nenhum. Que é mais ou menos o que acontece aqui com essa solução, que ela começa a se destruir, tá vendo? Eu coloquei esse vídeo aqui para falar que nem tudo é flor na vida também. A gente comete erro, às vezes a gente vem assim com as coisas prontinhas, bonitas para a gente, e eu acho que é importante mostrar também que existem dificuldades em várias situações, mas a gente consegue transpor elas, gente. Essa aqui era a solução que eu estava obtendo antes de corrigir o erro e obter o vídeo anterior. Então, agora eu gostaria de abrir para perguntas. Pode abrir já para perguntas, Hélida? Pode sim.